grande alegria poder estar aqui com os irmãos neste dia. E antes de eu começar e até de apresentar a minha mulher, quando o vosso pastor, o pastor Léo, estava a fazer esta apresentação tão bonita, eu estava ali no meu lugar a dizer: oh Deus, perdoa-lhe, porque ele está a ser tão exagerado. E depois, ao mesmo tempo, caí em mim e disse: e perdoa-me a mim, que eu estou a gostar tanto de ouvir. Toda a gente no mundo gosta de ser cumprimentada e elogiada, não é? Mas, irmãos, retirem 50% daquilo que ouviram e fiquem em balanço. Ele foi de grande bênção para nós, ele influenciou, impactou a nossa igreja lá no Luxemburgo. Nós não fomos assim tanto para ele como ele diz que fomos, mas nós recebemos isso, tá bom? Não vamos argumentar agora. Eu estou muito contente também porque estou aqui. Quando eu ia entrar, Deus falou comigo e mostrou-me a razão porque eu estava aqui nesta tarde. É que o reverendo Peter, ele tem andado muito vaidoso, e Deus falou mesmo ao meu coração que ele andava tão vaidoso a mostrar a barriga dele para toda a gente. E assim Deus trouxe-me aqui para dizer que ele não é o único. Lourdes, chega aqui. É uma grande honra para mim poder apresentar esta mulher de Deus. Costuma-se dizer sempre que atrás de um grande homem, e eu sou um grande homem, como vocês podem ver, está uma grande mulher. Mas ela de facto não está atrás, ela está ao lado, está à frente, está em cima, está em baixo, está em todo lugar. E eu posso garantir-vos que se hoje estou aqui, eu devo a Deus e devo a esta mulher. Uma mulher firme, de fibra, e que tem sido uma grande bênção para mim, para a minha família. E posso dizer-vos que, graças à sua vida, ao seu testemunho, hoje nós temos 2 filhas que servem a Deus, são pastoras, juntamente com os seus maridos, e isso é graças à influência dela. Claro que eu também tive a minha parte, mas é graças à influência dela em casa, poder ajudar, implantar e colocar o reino de Deus na vida das nossas filhas. Eu estou tão grato a Deus por isso. E depois de tudo isto, de todos estes elogios, eu costumo dizer, muito seriamente, o que é que seria da vida da minha mulher se não fosse eu? Ela é de fato, olha, é tudo isto que eu disse e muito mais ainda. Mas pronto, acabando este tempo de elogios, eu estava ali a pensar e a dizer: oh Deus, tenho compaixão destas pessoas pela falta de revelação que eles têm da palavra. Pois uns falam dos leões, outros falam de não sei mais o quê, quando na realidade a Bíblia diz que o cristão é como a águia. Agora é que nós temos que pôr o ponto final em todo este assunto, não é? Porque leão só há um, que é o leão da tribo de Judá. O de Alvalade nós nem conhecemos. O que é isso? O que é isso? Ai. Depois disto o pastor já estaria: ó Senhor, o que é que eu trouxe hoje aqui? Sabe, nosso Deus é um Deus divertido também, amém? E Ele coloca a sua alegria, o seu gozo em nós, e quão importante é nós podemos ter esta atitude de gozo, de alegria, no meio de qualquer circunstância, no meio de qualquer luta, de qualquer prova, nós temos Deus do nosso lado. Eu estou, de facto, tão grato a Deus, porque Ele está do meu lado, e Deus tem levantado homens e mulheres, como cada um de vós, para estar do meu lado também. E eu estar do vosso lado. E quando nós estamos do mesmo lado, nós formamos uma equipa invencível. Amém? Diga lá: eu e Deus somos indestrutíveis. Amém. Não há nada que se levante contra nós que pode prevalecer, porque nós estamos do lado certo. Amém? É um grande gozo para mim ter esta equipa de angolanos. Eu sou angolano, eles são angolanos. E por muito que nós queiramos, às vezes, não demonstrar isso, mas a nossa terra é a nossa terra, certo? Os irmãos estão aqui de Portugal há 30 anos, 40 anos. Quando se fala de Portugal, há qualquer coisa cá dentro que cresce, não é? Os do Brasil, a mesma coisa. E nós, os angolanos, não somos diferentes.
não é? Em qualquer lugar onde nós estamos há sempre aquela saudade de um bom funge, de uma boa moamba. E eu não quero agora falar dessas. Vocês já estão com saudades, mas ainda só estão aqui há uma semana. Tem calma. Há sempre essa saudade, quando até os olhos vibram, não é? E sabe uma coisa? A nossa vida é isto. Nós necessitamos de ter saudades. Hein? E para não ter saudades, nós necessitamos de ser alimentados a cada dia. Não do funge, não da moamba, não da picanha, não da feijoada, mas sermos alimentados do pão vivo que desceu do céu. E esse pão que nos alimenta, que nos sustenta, que nos suporta, que nos dá vida, que nos dá vigor, que nos dá força e garante a nossa vitória. Amém? E nesta tarde, em poucos momentos, eu prometo... Quem é que me dá aqui 10 minutos? Oh, pera lá, não, deixem-me contar. Levantaram a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Multiplique isso por 10, estamos aqui até à meia-noite. Só olhei para este lado. Eu prometo que não vou demorar muito tempo, e a minha mulher já se encolheu, porque lá na igreja, quando eu digo prometo que não vou demorar muito tempo, eles têm que gravar 3 CDs. Mas eu prometo mesmo que não vou demorar muito tempo, mas eu sei que trago um recado de Deus para a vida desta igreja nesta tarde. E eu estava... E agora de coração, a pensar na responsabilidade que eu tenho. Sabe, o pastor Paulo Batista, ele é um professor das Escrituras, um homem que eu respeito, que admiro. Pastor Léo, eu espero que esta igreja saiba valorizar e dar graças a Deus pelo homem que Deus colocou à vossa frente. Eu espero isso. Este homem não é brincadeira. Hein? E eu, cada vez que o ouço, é como aquilo que nós costumamos dizer, fico como os passarinhos de bico aberto. Eu quero mais comida, hein? De maneira que eu espero que esta igreja saiba valorizar aquilo que Deus vos trouxe e aquilo que Deus vos deu. E eu estava ali a pensar, disse, puxa Senhor, com o Paulo Batista, com o Léo, porque ali eu entre eu e Deus não estou a dizer que é o pastor Léo ou o pastor Paulo, porque isso Deus ia deixar dessas crianças e esses rapazes, não é? Com o Paulo Batista e com o Léo, Senhor, o que é que eu tenho a dizer aqui? E o Senhor trouxe um contentamento ao meu coração. Disse, olha... Eu consegui pôr uma burra a falar, eu também te posso pôr a ti a falar. E eu fiquei tão contente. Mas sabe o que é que Deus me disse a seguir? Oh Peter, esta é poderosa. O maior de todos os milagres não foi Deus colocar a jumenta a falar, foi pôr o profeta a falar com a jumenta. Esse é que foi o maior de todos os milagres. Eu nunca vi um profeta a dar respostas. Poxa, a jumenta está a falar comigo. Pensem nisso. Então aqui está a jumenta, agora pensem no maior de todos os milagres, vocês terem que me ouvir aqui nesta tarde. Ai. Pai, nós vimos a Ti no nome de Jesus e nós estamos tão gratos pela Tua fidelidade. Nós te agradecemos pela Tua presença no nosso meio. Nós te agradecemos pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu favor. E porque onde quer que nós caminhamos debaixo desse favor. Por isso, nesta tarde, eu te agradeço, porque Tu unges os meus lábios com palavra de sabedoria, com palavra doce, com palavra de conhecimento, para trazer alimento ao cansado, ao abatido e para trazer gozo a cada pessoa. E eu estou grato a Ti, porque nenhuma só de todas as boas palavras que saem da minha boca nesta tarde cairá por terra, antes ela produzirá fruto na vida de todos aqueles que a escutarem. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos dias complicados e é escusado nós escondermos essa realidade. Os dias são difíceis, os dias são de stress, são de angústia, são de abatimento, são de dor, são de inquietação, de perturbação. São, na realidade, dias em que muitas vezes nós nos esquecemos daquilo que nós temos e daquilo que nós somos, inclusive esquecemos do Deus que nós temos, do quão grande Ele é, quão gracioso, quão precioso Ele é. E eu sei que esta é uma igreja que está bem ensinada a respeito da graça de Deus, mas no dia a dia, muitas vezes, infelizmente, muitas vezes, nós nos esquecemos disso. E nesta tarde, quando eu quero compartilhar com os irmãos, e por isso eu disse que iria usar pouco tempo, e vou mesmo usar pouco tempo,
eu gostava de chamar a atenção da igreja para um episódio que toda a gente conhece, toda a gente fala. Já nesta tarde foi falado aqui sobre o Golias, e todos nós temos Golias que se levantam diante de nós. E quando nós olhamos para a história de Davi, para a história de Golias, os irmãos podem ler isso depois lá em 1 Samuel, no capítulo 17, nós encontramos nessa história. Bem, vamos ler, que é para não acontecer como uma vez eu fui pregar a um lugar, e depois de pregar e de ter citado dezenas de versículos, alguém disse: eu gostei muito da mensagem, você nem sequer abriu a Bíblia. Eu disse: puxa, então, para que ninguém diga o mesmo aqui hoje, vamos abrir a Bíblia. 1 Samuel, pelo menos fica aberto, hein? 1 Samuel, capítulo 17. E os irmãos depois podem acompanhar, do versículo 1 até onde Deus nos guiar, está bem? E todos nós conhecemos esta história, como os filisteus se juntaram para guerrear contra os filhos de Israel, e no meio daquela contenda, para abreviar e encurtar aquilo que todos nós já sabemos, nós reparamos que de um lado estavam os filisteus, do outro lado estavam os israelitas, e no meio havia um vale. E diz-nos a Bíblia que aquele vale, que era o vale de Elá, estava em Judá. Diga lá comigo, Judá. Mais uma vez, Judá. E a palavra Judá, todos nós sabemos, significa louvor. Então, num lado da montanha estavam os filisteus, no outro lado da montanha estavam os israelitas, e no meio estava o vale de Elá, que pertencia a Judá. E Judá significa louvor. De um lado, no lado dos filisteus, estava um gigante chamado Golias, que vinha de Gat. Gat era a terra onde estava o deus Dagom. Do outro lado dos filisteus havia uma grande confusão, até que repentinamente apareceu um rapazinho de gentil aspecto, como a Bíblia chama, chamado Davi, e Davi veio de Belém de Judá. E diga comigo, Belém, casa de pão. Judá, louvor. Então, de um lado temos os filisteus, do outro lado temos os israelitas, no meio temos o vale do louvor, de um lado temos um gigante que vem para destornar, para derrubar, para inquietar, para perturbar, para causar stress, e já vou dizer porque é que ele causava stress, e do outro lado agora nós vemos um rapazinho de gentil aspecto, mas que vem de um lugar onde havia provisão e onde havia louvor. E no meio daquele confronto, Golias, diz-nos a Bíblia, que de manhã e à tarde, diga lá comigo, de manhã e à tarde, ele punha a sua armadura e ele começava a andar no meio do vale e a gritar: deem-me um homem um homem que se levante, um homem que venha contra mim. Se ele vencer, nós seremos os vossos servos. Se eu vencer, vocês serão os nossos servos. E ali estava Golias de manhã e à noite. Aquilo que ele pretendia era causar terror, medo, aflição, inquietação, perturbação, dor, mal-estar, insegurança, porque aquilo que nós ouvimos de manhã determina o nosso dia, aquilo que nós ouvimos de noite determina o stress, a inquietação e a perturbação em que nós vivemos. E pela manhã e pela noite, pela manhã e pela noite, pela manhã e pela noite, ali estava Golias a gritar bem alto. E quando nós acordamos a pensar na crise, quando nós acordamos a pensar nas dificuldades, na luta, nos problemas, nas ansiedades, nós andamos o dia inquietos e isso cria em nós irritação. Alô? E quando nós chegamos à noite, depois de um dia deste género, ainda nós ouvimos a mesma voz a dizer que o dia de amanhã continua a haver mais crise, mais inquietação, mais problema, mais dificuldades económicas, mais desemprego. Há países que estão a viver crises de desemprego, que é um absurdo, muito mais do que os Estados Unidos. Nós olhamos para a Europa, para a Grécia, para a Irlanda, para Portugal, para a Espanha, está-se a falar na Itália, e ouçam isto é um segredo, é uma revelação. A França também vai a caminho, e logo a seguir a Alemanha e por aí fora. A grande perturbação que está a gerar-se no mundo, e a voz do Golias é pela manhã e pela noite, pela manhã e pela noite. E as pessoas estão cheias disso. E sabem onde é que ele anda a passear? No vale do louvor. No vale do louvor.
como cristãos, quantas vezes nós nos levantamos pela manhã e em vez de darmos glória a Deus, porque a terra em que nós pisamos é terra de graça. Aonde nós estamos, em qualquer lugar em que nós estamos, seja em casa, seja na rua, seja no trabalho, seja no supermercado, seja em qualquer lugar, o terreno que nós trilhamos é terreno da graça de Deus, é o terreno da glória de Deus, é o terreno do favor de Deus, é o terreno da abundância de Deus, é o terreno onde Deus se manifesta. E nesse terreno nós devemos ter voz de louvor, voz de júbilo, voz de triunfo, porque é isso que Deus traz à nossa vida. Em vez disso, ficamos amedrontados, porque estamos a ouvir a voz do Golias. Dê-me um homem. Ele era ousado. E quando Davi ouviu aquilo, Davi disse, uau, eu tenho aqui a minha oportunidade. O irmão anda a buscar oportunidades para glorificar a Deus? Então encara o Golias que está diante de si hoje. Encare esse Golias olhos nos olhos. Faça como Davi fez. Comece a lembrar as suas vitórias passadas. E eu estou seguro que nós já tivemos derrotas, mas estou mais que seguro de que as nossas vitórias foram muito maiores que as nossas derrotas. E vamos fazer das nossas vitórias os nossos troféus. Vamos fazer da cabeça do nosso inimigo o troféu que está diante de nós todos os dias da nossa vida. E quando Davi foi falar com Saul, Saul disse, tu és muito novo. Saul quis colocar a armadura. Não vou gastar tempo nesses pormenores que todos nós sabemos, mas Davi disse, eu vou enfrentar este gigante. Dá-me a oportunidade para enfrentar este gigante. Mas diz-me primeiro, o que é que darão ao homem que o derrotar? Sabe, é que há muito cristão que debaixo da sua religião, e eu como estou numa igreja diferente, ainda que eu sinto-me em família, sabe? Eu posso garantir-vos que o vosso pastor me deu autorização para eu poder pregar aqui sem gravata, tal e qual eu faço lá, para que eu me sinta em casa. Eu tive que arranjar uma camisa um bocadinho mais larga, porque algumas delas estão tão apertadas, não fosse o botão sair e atingir a vida de alguém. Hein? Mas pronto, eu acho que estou bem compostinho. Hein? Mas então veja isso. Davi disse, o que é que darão ao homem que vencer este incircunciso? E alguém lhe disse assim em surdina, olha, o rei dar-lhe a filha. Uau! Bom negócio. Casar com a filha do rei, bom negócio. Mais ainda, dar-lhe a riqueza. Uau, melhor ainda, está a começar bem. E mais ainda, a sua família deixará de pagar impostos. Terra da abundância. É mesmo do lugar onde eu venho. Belém, casa de pão. E Davi foi abençoado com abundância. Casou com a filha do rei, recebeu riqueza. Leiam, está lá tudo em 1 Samuel 17. E ainda ele, a sua casa, os seus pais, os seus irmãos, aqueles mandriões que estavam para lá, que poderiam ter derrotado o Golias, ainda o criticaram, mas mesmo esses foram abençoados por causa da vida de Davi. Também acontece conosco. Temos por aí alguns a quem eu chamo, posso abrir mesmo de parasitas, porque há pessoas que são uns parasitas que se agarram a nós para sugar, e ainda por cima, depois de sugar tudo o que tem a sugar, ainda me falam mal de nós. Ai, mas eu não posso dizer isto na igreja das outras pessoas, nós não podemos dizer isso. Posso? Opa, então eu vou dizer mesmo à vontade. São uns parasitas. Eram os irmãos de Davi. É só os dele, não são os nossos, os dele. Mas agora ali está Davi. Uau, esse é o prémio? Ele não se contentou em ouvir uma primeira vez, ele quis ter a certeza. Ele perguntou a segunda vez, mas o que é que darão a quem derrotar aquele incircunciso? E novamente ele ouviu a mesma explicação. Disse, contem comigo. Contem comigo. Ou seja, Davi derrotou aquele homem, mas ele também tinha os seus olhos baseados no prémio. Alô?
quando nós derrotamos os Golias que se levantam nos nossos dias a dia, nós devemos ter os nossos olhos baseados no prémio. Ouça bem, essa coisa de nós dizemos que eu faço isto tudo por amor e não espero nada em troca, isso é um disparate. Sabe, isso é um grande disparate. Porque se eu desse 1000 beijinhos à minha mulher e não esperasse nada em troca, eu era um disparatado. Alô? Experimentem, se vocês gostam. Eu dou beijinhos, não espero nada, experimente. Um cafunézinho, pelo menos. Certo? É verdade, eu sei que é verdade. Se eu lhe desse 500 e ela não fizesse nada em troca, eu já não dava 501. Disse, opa, isso não vale a pena. Não olhem assim para mim com essa cara, porque vocês fariam o mesmo. Nós vivemos num terreno de troca. Eu vou repetir. Nós vivemos num terreno de troca. O terreno que nós pisamos é o terreno da graça de Deus. E a graça de Deus é troca. Nós damos o que não presta e recebemos o que é bom. Para resumir, senão podia dizer que damos doença, recebemos saúde, damos pobreza, recebemos riqueza, damos escassez, recebemos abundância, damos pecado e recebemos santificação, damos o que não presta e recebemos a sua glória. A graça de Deus é um terreno de troca. Então nós devemos viver neste terreno, um terreno de troca. E agora Davi vira-se para aquele gigante e diz, olha, tu vens a mim com essa fanfarronice toda. Não conheciam esta versão da Bíblia? É a versão PC. Paulo Cardoso. Vão lá ler na versão Paulo Cardoso, não está seu fanfarrão. Vens aí com essa fanfarronice toda, mas eu vou dizer-te uma coisa, eu vou a ti. Em nome do Senhor dos Exércitos. Uau! Tu vens para ainda não derrotaste ninguém, mas eu já dei cabo de um leão, de um urso. Uau, e tem as cabeças desses leões e desses ursos lá como troféu, e eu vou juntar a esse troféu a tua cabeça. Ele sabia o que ia. Tu vens a mim com toda essa história, com tudo isso, mas hoje mesmo eu darei a tua cabeça a comer. Mas por acaso ele até nem fez isso, é interessante. Porque ele preferiu guardar o troféu. Às vezes nós temos o troféu na mão e andamos a espalhar o troféu por tudo quanto é canto. Davi não fez assim. Os irmãos sabem a história, não é? Ele derrotou Golias, estamos a encurtar. Ele derrotou Golias e quando ele atirou, apanhou 5 pedras, e deixe-me dizer, quando ele apanhou 5 pedras, ele não estava focado nos irmãos de Golias. Davi estava focado única e exclusivamente no Golias que estava diante dele. Os outros era outra tarefa. Quando nós queremos ser mais do que vencedores, nós temos que nos focar na nossa tarefa. Deixe de andar focado em tudo e em todos. Foque-se naquilo que Deus o chamou para fazer. Então, para que 5 pedras? É porque o homem podia ter cabeça dura. Se a primeira não fosse suficiente, ele atirava a segunda. Os irmãos não acham que a gente dura? Eu vou dizer-lhes, é só chegar a casa e olhar para o espelho. Ai, esta saiu. Mas era mesmo para sair. Sabe? É que às vezes nós somos uns cabeças duras que ouvimos e ouvimos e ouvimos mais uma vez e ainda outra vez, às vezes ainda andamos assim meio coisa e tal. Não é? E Davi disse, não vou dar-se o caso do homem ser cabeça dura, eu vou usar 5 pedras. Porque o número 5 na Bíblia é o número da graça. E Davi sabia, já naquela altura, que ele não podia derrotar um gigante se não fosse a graça de Deus nele. Alô? E quando ele atira a primeira pedra, diz a Bíblia que a pedra se cravou. Eu gosto tanto desta expressão, se cravou. Os irmãos já atiraram uma pedra a alguma coisa? Normalmente nós atiramos uma pedra e a pedra bate e cai. Aquela cravou-se, entrou. Não caiu, ficou cravada. A mente carnal, a mente humana cai perante a grandeza de Deus. Uau!
Por isso é que nós necessitamos renovar a nossa mente a cada dia, para deixar de ter uma mente carnal e passar a ter a mente de Deus em nós. Amém? Então lá está o Golias no chão, ali vem o Davi. Eu posso imaginar o rapaz que tinha vencido o leão, a ursa, o urso e não sei mais quantos outros pelo caminho, e ele agora a pegar naquela espada. Aquilo foi duro. E os irmãos ficam a saber de onde é que vem a história do Tarzan. Foi daí. O rapazito mete o pé em cima do Golias e grita: tu não mais vais incomodar o meu povo. E corta-lhe a cabeça. E quando corta a cabeça, os filisteus fogem, os israelitas tornam-se valentes, e o vale que estava a ser ocupado, ouça, o vale do louvor que estava a ser ocupado por inquietação, perturbação, por dor, começa a ser ocupado pela vitória, pela exaltação, pela glória. E sabe o que é que Davi faz? Ele agarra na cabeça do Golias e vai com a cabeça do Golias e mostra a Saul. Não deu a Saul, mostra a Saul. E Peter, esta é poderosa. Ele agarrou na cabeça e foi colocar na sua tenda. Sabes para quê? Para que nunca mais Golias algum se levantasse, para amedrontar, para amesquinhar, para desfazer, para destruir, para anular aquilo que Deus faz. A sua casa olhava para a cabeça do Golias e dizer: este já era. Já era. Não há mais dor, não há mais stress, não há mais angústia, não há mais pequenez, não há mais insatisfação, não há mais derrota, não há mais medo, não há mais angústia, não há mais nada. Agora aqui nesta tenda, na tenda de Davi, há louvor. Na tenda de Davi, há abundância. Na tenda de Davi, há exaltação. Na tenda de Davi, há glória. Os irmãos sabem o que é que aconteceu em Gat quando a arca foi colocada lá ao lado do templo de Dagon? No dia seguinte o templo caiu. Experimentaram mais uma vez e o templo voltou a cair. E Davi disse: na nossa casa nós temos a presença de Deus. Golias que se levante, já está determinado o que lhe acontece. Amém. Nós necessitamos de aprender a viver isto. Como cristãos. E ouçam isto com muita atenção. Muitas vezes nós pensamos que louvor e adoração é ter apenas o tempo fantástico, como nós tivemos aqui esta tarde. Durante o louvor e a adoração foi tão bom, não foi? Obrigado por esses 2 amenos e 5 abanões de cabeça. Foi bom estar aqui esta tarde no tempo do louvor. Desfrutamos da presença de Deus. Mas louvor e adoração é muito mais do que isto, irmãos. Louvor e adoração é muito mais do que nós temos aqui um bom tempo. Louvor e adoração é um estilo de vida. A cada dia nós devemos ocupar o Vale de Judá. E quando nós ocupamos o Vale de Judá com louvor e adoração, nós reivindicamos a palavra. Os montes serão abatidos, os vales serão exaltados. Aleluia. E a glória do Senhor se manifestará nas nossas vidas. Paulo e Silas estavam na prisão. Situação incômoda. O conforto era horrível, porque eles estavam amarrados a um tronco. Mas diz que eles louvaram a Deus. E aprenda, mais do que toda aquela vitória, aquilo que mais toca o meu coração. A vitória foi fantástica, a libertação foi fantástica, mas aquilo que mais toca o meu coração foi como Deus fez. As cadeias não caíram só assim. Diz que os alicerces da prisão se moveram. Diga lá comigo, os alicerces da prisão se moveram. Quantas vezes nós estamos presos a algumas coisas? Há pessoas que me ouvem aqui nesta tarde e outros que irão ouvir no YouTube e no CD e por aí fora, que estão presos, estão amarrados, estão agrilhoados e lutam para ficar livres, esforçam-se para ficar livres. Aprenda nesta tarde. Louvai a Deus, exaltai a Deus, levantai bem alto o seu nome, que os alicerces dessa prisão
se moverão. E quando os alicerces se movem, as cadeias desaparecem e nós podemos sair em liberdade. Amém. Toda a gente sabe da história de Josafá e eu vou concluir. A história de Josafá quando ele foi atacado. Um homem que chega a Deus, busca a Deus, e ele faz algumas determinações que são fundamentais para ele alcançar a vitória. Este povo que nós poupamos, está a mostrar com ingratidão aquilo que nós fizemos. Deixe-me dizer isto, a ingratidão é o caminho mais rápido para a perca. Eu repito, a ingratidão é o caminho mais rápido para a perca. Há pessoas em que se investe, e o troco é ingratidão. That's it, como diz o vosso pastor. Para que continuar a investir em pessoas assim? Não gaste o seu tempo. Ouça bem, não gaste o seu tempo. O que não é reconhecido, não é celebrado. O que não é celebrado, não é recompensado. E o que não é recompensado, sai da nossa vida. Então vamos investir nas pessoas certas, mas andando. Ali estava Josafá. Nós os livramos, não passamos pela terra deles. E olha o pago que nos dão. Diz que ele temeu. Primeira reação, quando somos apanhados com uma notícia que não esperávamos. Mas ele diz, os nossos olhos estão postos em ti. Quando Davi olhou para o Golias, Davi sabia em quem tinha colocado os olhos, por isso ele correu. Tu vens com tudo isso, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não ficou à espera, ele avançou. Josafá não ficou à espera, buscou o conselho do Senhor. E sabe qual foi a instrução de Deus? Toda a gente sabe, 2 de Crônicas, capítulo 20. Nesta batalha, nesta guerra, tu não tens que lutar. Porque a guerra não é tua, é minha. Sabe como é que nós podemos transferir a nossa guerra para Deus? Eu volto a repetir. A terra que nós trilhamos é terra de graça. É terra de transferência. Certo? E se alguém se levanta contra o referendo Peter, é contra ele que se está a levantar, ou não? Mas como é que ele pode fazer a transferência para deixar de ser contra ele e ser contra Deus? É começar a louvar. Alô? A guerra que se levantar contra esta igreja, porque não fiquem a pensar que não se levantará a guerra contra esta igreja. Eu até resmungava com Deus, se fosse assim. Eu dizia logo, estás a mandar tudo para o Luxemburgo, divide lá isto pelos outros. Até aqui, eu até estou grato a Deus. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Durante anos, eu levava tudo sozinho. E eu decidi, vamos consagrar mais alguns pastores para dividir a crítica por todos. Porque se eu sozinho já não aguentava mais. Assim agora já se divide por todos. E agora já enviei um bocadinho para Portugal também. Agora já vai para lá. Senão isto era demais. Para uma pessoa só, prepare-se, porque a guerra vem, mas nós fazemos a transferência. O inimigo levanta-se para nos combater. E quando nós descobrimos que a guerra não é contra nós, mas contra o Senhor que nós representamos, contra aquilo que nós falamos, contra a palavra que nós anunciamos, então nós vamos fazer a transferência. Oh, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Bendito é o Senhor dos Exércitos. O Senhor é bom e a sua misericórdia é para sempre. Glória a Deus. Exaltamos a Deus. E nós começamos a fazer transferência. Fica descansado, meu filho, porque esta guerra já não é tua, é minha. É minha. Experimente o livramento, andando no vale do louvor. À medida que nós louvamos a Deus, Deus derrama a sua glória. Ouça bem, Deus derrama a sua glória e o seu livramento. O povo começou a louvar a Deus. Josafá colocou cantores e quando eles começaram a louvar, diz que Deus colocou um exército de anjos lá no meio dos inimigos. E sabe o que aconteceu?
os inimigos mataram-se uns aos outros. Que maravilha, que maravilha. Então eu vou ensinar-vos não vou ensinar nada, vou só compartilhar, porque isto já todos nós sabemos. Isto é o beabá da nossa vida cristã. Deixe-me só compartilhar isto. É bom nós lutarmos e vencermos, mas melhor é nós nem lutarmos e já vencemos por antecipação. Amém? Amém? É uma coisa boa saber que no meio da luta Deus nos dá a vitória, mas muito melhor ainda é nós já nem experimentarmos a luta, porque Ele já nos deu a vitória por antecipação. Louva a Deus, exalta a Deus, engrandeça a Deus, glorifica a Deus e saiba isto: o irmão e Deus são invencíveis. Sozinho está no caminho para ser derrotado, mas o irmão em Deus são invencíveis, indestrutíveis. Eu uso muito esta ilustração: um palito e um prego. O prego é difícil. Aliás, até os dias de hoje nunca encontrei ninguém, um pregozinho assim, estilo cavilha, que conseguisse dobrar. O palito, até uma criança parte. Mas ligar o palito ao prego, ninguém parte o palito. Nós estamos ligados. Nós estamos ligados e nós estamos ligados a Ele, porque Ele foi pregado, nós já não temos que ser pregados, mas agora nós estamos lá na mesma cruz, onde Ele gritou: está consumado, está consumado, está consumado. Por isso nós irrompemos em louvor, em exaltação, e no dia que se chama hoje, nós declaramos: nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ficar em pé e vamos aplaudir o Senhor, vamos louvar a Deus, vamos engrandecer o seu nome com a nossa voz, com a nossa boca, com o nosso coração, com as nossas palavras, conforme aquilo que estiver em nós. Vamos dizer: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E faça a troca. Isto é tempo para fazer troca. Qual é o Golias que o irmão enfrenta hoje? Uma dificuldade financeira, desemprego, finanças, saúde, problema na família. Qual é o Golias que o irmão enfrenta hoje? Saiba isto: Deus está do seu lado. O Golias vem com essa voz que amedronta. Ele é usado pelo diabo, sabe? Ele é usado pelo diabo, que brama como leão, procurando alguém a quem pode tragar. Ele só brama, mas não faz mais nada, porque Ele não pode alcançar a nossa vida. Esta é a segurança que nós temos. Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Os irmãos conseguem entender isto? Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Deixe-me dizer, este papel somos nós. Cristo é este lenço. Nós estamos escondidos com Cristo. Amém. Em Deus. Quem é que chega lá? Tira o cavalinho das chuvas, é? Nós estamos escondidos com Cristo em Deus. Grande é a nossa vitória. O diabo não nos pode alcançar. E sabe onde é que isto foi conquistado? No Calvário. Quantas pedras? Quantas pedras? Em quantos lugares Jesus verteu sangue? Ele verteu sangue pelas suas mãos. Todo lugar que as nossas mãos tocam é abençoado, porque o sangue de Cristo está lá. Todo o trabalho das nossas mãos é restaurado, renovado, vivificado, porque a bênção do Senhor está lá. Ele foi perfurado nos seus pés. Sangue saiu dos seus pés. O lugar que nós pisamos é Terra Santa. E esta é a maravilha da graça. Moisés teve que tirar as sandálias. Nós podemos calçar os nossos sapatos, saber que o lugar que pisamos é nosso. É nosso. O seu lugar de trabalho é seu. A sua rua é sua. A sua cidade é sua. Obrigado por esses amém. Nem gritem tanto, faz favor, que isso faz mal aos ouvidos. Está bem? É seu. É restaurado, porque Jesus foi perfurado nos pés. Ele foi perfurado, magoado, verteu sangue pelas suas costas. Nós estamos protegidos na nossa retaguarda. Há tanto imbecil que não tem coragem de nos enfrentar olhos nos olhos, e quando estamos pelas costas eles querem nos ferir e magoar. Fica a saber, Deus já nos protegeu desses imbecis. Amém.
protegidos nas nossas costas. Ele foi perfurado na sua cabeça. Verteu sangue pela sua cabeça. Nós necessitamos de entender isto. A nossa grande batalha não é esse Golias que aparece aí. É o Golias que aparece aqui, em nossa mente. Então, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é de boa fama. Olha, se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai dessas coisas. Pense todos os dias, não no gigante, não no Golias, não na dificuldade, mas pense todos os dias, eu sou um com o Senhor. Eu sou invencível, nada pode alcançar a minha vida, nada me pode tocar, absolutamente nada. Ele foi atingido no seu peito, de onde ele verteu sangue. Aquilo que nós amamos é muito importante. E Deus nos diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se nós queremos amar o mundo e aquilo que está no mundo, vamos fazê-lo da mesma maneira como Ele amou. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus deu o seu Filho unigênito. O irmão quer amar o mundo, então ama o mundo dando-se a si mesmo, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício vivo, santo, puro, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Jesus verteu sangue por 5 partes. Para quê? Para que ali mesmo no Calvário nós pudéssemos experimentar essa graça. Transferência foi feita. Será que os irmãos podem ouvir Jesus de gritar: está consumado, está consumado? Então bem podemos louvar o seu nome neste dia. Amém. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te engrandecemos, Senhor. Nós te engrandecemos, Pai, pela tua presença nesta tarde, pela transferência nesta tarde. Nós te agradecemos porque as mentes são libertas, os corações são limpos, as vidas são restauradas, os gigantes são vencidos. Esta tarde, na vida de cada um dos meus irmãos neste lugar, eu declaro agora em nome de Cristo Jesus que a luta não é mais deles, a guerra não é deles, mas eles desfrutam a vitória que Cristo já alcançou para eles, à medida que irrompem os ares com louvor, com exaltação, com adoração, engrandecendo o teu nome, levantando bem alto o teu nome, Pai. E nós te agradecemos porque no meio do louvor tu trazes a vitória ao teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus.